boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo. Que sexta-feira maravilhosa, né? Todo mundo aqui junto para a gente conversar um pouquinho. Eu já estava com muita saudade de vocês, estava com saudade do nosso papo também, estava com saudade de conversar um pouco sobre Deus, sobre as nossas coisas, né? Primeiro eu quero perguntar para vocês se está tudo certinho do som, da imagem aí no chat. Vão colocando aí para mim se está tudo certo, se está tudo ok, se a gente pode continuar. Então, nessa sexta-feira linda, né? Que sexta-feira bonita, sexta-feira de muito, muito, muito amor. Eu estava com muita saudade. Gente, vocês sabem que hoje, né, é um dia muito especial para mim também. Eu queria conversar com vocês, porque no dia 8 de julho, né? No dia 8, a casa fez 1 ano de existência física. E também foi meu aniversário, mas nós fizemos 1 ano de existência física. E nós fizemos uma reconsagração muito bonita. Infelizmente não deu para passar aqui no YouTube. Foi às 5h30 da manhã, mas a gente colocou algumas partes no Instagram. Se você ainda não acompanha o Instagram e tem Instagram, acompanha lá no Inácio Daniel Oficial, que vocês vão ver várias coisas, várias passagens do meu dia, o dia a dia da casa também e o meu também, porque eu entro lá. Mas eu vou editar algumas partes também para colocar aqui para vocês do YouTube verem como foi bonito. Coisa muito simples, apenas uma reconsagração a Deus, firmando os meus votos no trabalho, os meus votos no amor e os votos de todo mundo do Grupo Inácio Daniel, na caridade material e também na mediúnica. Então nós estamos muito felizes. Esse trabalho iniciou há 3 anos. Nós temos 3 anos de trabalho material e mediúnico, mas uma existência física de uma casa foi só há apenas 1 ano. Então, no dia 8 de julho, nós fizemos 1 ano da Casa da Caridade. 1 ano de muito, muito, muito trabalho. E em junho também a gente conseguiu bater a nossa meta, eu não diria meta, mas nosso sonho de entregar 1000 cestas básicas. Nós entregamos 1033 cestas básicas em junho e agora nós ficamos com o compromisso de entregar 1033 todos os meses. Porque quando você dá uma cesta básica ou uma assistência, seja ela qual for, ela não pode ser apenas uma vez. Ela é mensalmente até que a família possa se sustentar, possa caminhar sozinha. Então eu peço muito a ajuda de vocês lá no Instagram e também aqui a gente colocou uma parte da nossa prestação de contas para vocês. Foram mais de 300 enxovais, muitas consultas médicas, exames e medicamentos, muitos botijões de gás, muitas marmitas, muitos lanches. Foi um ano muito repleto de muita harmonia, muito amor e muito trabalho. E eu sou muito grata a Deus, porque foi um ano em que a gente travou uma batalha mundial e todas as coisas ficaram difíceis, principalmente a caridade, as doações materiais. Mas Deus, juntamente com vocês, não nos abandonaram e nós conseguimos trabalhar, conseguimos manter o nosso foco, graças a vocês do Brasil inteiro que nos ajudaram, graças a vocês do Grupo Inácio Daniel, que vieram com a força de trabalho física, que é muito importante. E eu só tenho a agradecer. Mas aproveitando para agradecer e para pedir também. Ajude-nos a bater mais uma vez a nossa meta, o nosso sonho. Vamos entregar mais de 1000 cestas básicas também nesse mês. Nos ajude se você puder. Se você não puder financeiramente, nos ajude com doação e fazendo o compartilhamento do pedido. Vocês podem conhecer a Casa da Caridade Inácio Daniel no Instagram e também no site. Vocês podem ver todas as prestações de contas e também, se quiserem, pode entrar no privado e pedir que a gente envia também. Então, meu muito, muito obrigado ao Johnny Brenner, que veio cantar pra gente, né, na reconsagração. Foi muito bonito. Muito obrigada a vocês que me enviaram os presentes de cesta básica. Eu pedi uma cesta básica de presente para quem pudesse. Muito obrigada. E até o final do mês eu quero muito que a gente consiga realizar mais uma vez essa meta, esse sonho de 1000 cestas básicas, tá bom? Agradecer a todos os doadores, a todos os irmãos, a todos os apoiadores, do fundo do meu coração e do coração de cada um do grupo da Casa
da caridade, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Quero dizer para vocês também que semana que vem, dia 20, tem uma surpresa para vocês aqui no YouTube. Nós teremos uma live com uma pessoa maravilhosa, que eu vou deixar na surpresa, dia 20, semana que vem, eu estarei aqui com outro convidado muito especial. Vocês irão amar, não percam, não percam. Então, bem, hoje começa na nossa live, como sempre, eu peço muito ao Daniel orientação para que a gente pudesse falar de coisas que tocassem o coração, coisas que realmente nós vivenciamos, coisas que eu, você, todo mundo pode passar ou já passou, ou se questionam, coisas do dia a dia. E é sempre assim, em rumo ao entendimento, não só do Espiritismo, mas do amor de Deus, mas da cristandade. Então, hoje o Daniel, conversando comigo, disse: Mayra, tem uma pergunta que sempre me fazem e eu acho que a nossa live poderia ter esse título. Uma das primeiras perguntas que fazem para o Daniel é como foi as outras encarnações, quem ele foi nas outras encarnações, né? Como é a evolução, em que patamar ele está. Mas uma das mais perguntadas, mais pedidas, é se Daniel conheceu Jesus. Então hoje a nossa live tem um título muito, muito bonito e serve para mim, para você, para todos os espíritos, né, encarnados e desencarnados. E o título da live de hoje é o seguinte: Quando eu conheci Jesus. Quando você conheceu Jesus? Você já conheceu Jesus? Então hoje eu inicio com um texto belíssimo do Daniel, da história dele, da experiência dele quando ele conheceu Jesus Cristo. E ele diz assim: todos têm muita curiosidade a respeito das minhas encarnações, de como funciona a vida no plano espiritual e em que grau de evolução eu me encontro. Uma pergunta em particular é a mais realizada. Querem saber se conheço Jesus, se me encontro com ele e se somos amigos. Hoje convido vocês a saberem do meu encontro com o Divino Mestre, das minhas sensações ao estar face a face com ele e o que ele me falou. A primeira vez que encontrei Jesus, ainda sequer conseguia entender o que acontecia naquele exato momento. Mas pude ouvir uma voz que dizia: pegue, seu filho é um menino. Como Jesus era doce, abraçava-me, beijava-me, colocava-me no colo e me chamava de amor. Seu olhar era límpido e sua face possuía 2 covinhas ao sorrir. Na infância, encontrei-me várias vezes com Jesus. Ele me ensinava a ler, escrever, a rezar e por vezes também me forçava a pensar nos atos indevidos. Como Jesus era doce, abraçava-me, beijava-me. Vários foram os encontros. Um dia, já labutando na roça, passei entre as ruas com a carroça e errei o caminho. Entrei em uma ruela com várias pessoas jogadas ao chão. Naquela época, a cidade era assolada por uma epidemia de uma doença que acometia a pele e demoradamente acarretava a morte. Parei um pouco a carroça, observei um casal que passava e sequer olharam para aquelas pessoas, simplesmente ignoraram a situação. Mas eis que logo depois chega Jesus. Sim, Jesus chegou, limpando as feridas e dando-lhes de comer e de beber. Trocava suas roupas e colocava um lençol embaixo deles, para que eles pudessem ficar mais confortáveis ao desencarnar. E aqueles doentes diziam: obrigado, Senhora, Deus te abençoe. A partir de então, eram recorrentes as minhas idas àquele lugar, e por imitação fazia tudo aquilo que presenciei. E então encontrei Jesus de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Olhava para Jesus a sentir fome, sede e dor, e pude ajudá-lo a carregar aquela cruz. Quando ia ao templo fazer as minhas orações, encontrava Jesus a receber todas as aflições, a escutar todos os pedidos, a perdoar todas as falhas e a abençoar a cada um. Passaram-se vários anos e de novo vi Jesus face a face, quando minha mãe, agonizando, desencarnava. No momento final, ela me deu um sorriso e ali vi Jesus penetrando no meu peito, concedendo-me a aceitação das coisas que eu não poderia mudar. E então, no momento do meu desencarne, quando os meus olhos materiais se fecharam, acordo com um clarão que me cegava os olhos.
mas que logo se tornava confortável. E de braços abertos, Jesus me abraçava e perguntava: surpreso em me ver? Eu respondi: não, em nenhum momento me abandonou. E eu tinha absoluta certeza que aqui também eu te encontraria. Jesus pode ter vários nomes, feições e modos diferentes de agir, mas ainda assim Ele te sustenta, ampara, ama e guarda todos os dias. E agora, quando me perguntam sobre isso, eu digo: conheço, convivo, amo e o chamo de meu melhor amigo. Olha que lindo, que texto lindo. O Daniel vem aqui nos mostrar o verdadeiro encontro com Jesus. As pessoas têm muita curiosidade de saber se ele encontrou face a face. E ele me dizia que encontrou Jesus desde a primeira encarnação, sempre encontrou com Jesus. Esse relato é da última encarnação dele, quando ele demonstra para a gente as várias maneiras de se encontrar com Jesus, os vários momentos em que Jesus esteve conosco e muitas vezes nós não reparamos. O primeiro relato dele, ele diz que via Jesus na mãe dele, quando ele nasceu. E ali ele viu Jesus. A mãe dele representava Jesus, porque era a mãe que colocava no colo, que abraçava carinhosamente, que dava de mamar, que chamava de amor. Logo em diante, ele vai representando Jesus por aquelas pessoas que nos passam durante a infância. Professores, tios, padres, pastores, enfim, aqueles que nós convivemos ao longo da nossa infância e que estão ali para nos ensinar e nos endereçar o caminho correto. Daniel continua já na sua vida adulta, dizendo que encontrava Jesus de novo, nas ruelas da cidade onde ele morava, quando ele via Jesus a socorrer aquelas pessoas que agonizavam, quando ele via Jesus a socorrer aquelas pessoas que doentes precisavam de ajuda. Então Daniel dizia que via Jesus ali, naquelas pessoas, a cuidar sem se importar sobre as chagas, a cuidar sem ter preconceito, a cuidar sem julgar o que acontecera. Ali ele disse que mais uma vez viu Jesus face a face. Depois ele diz que, por o exemplo daquelas pessoas, ele passou também a fazer as mesmas coisas. E aí ele encontrava Jesus sempre, encontrava Jesus revestido naqueles pobres, naquelas pessoas que precisavam. Ele encontrava Jesus dentro do olhar deles, agonizando, pedindo comida, com dor. E ali ele encontrava Jesus e ficava muito grato de poder ajudar Jesus naqueles momentos difíceis. Ele continua dizendo que encontrou Jesus no momento do desencarno da mãe, da dor que ele passara ao ver a mãe desencarnando, ao ver que a mãe iria deixar esse plano, né? E que ele iria ficar ali sozinho. Mas ele disse que viu Jesus face a face, quando no momento de muita dor, a mãe dele sorriu e assim desencarnou. Ele viu Jesus, ele presenciou Jesus, não na dor da mãe, mas no apoio que ele deu, no apoio que Jesus deu à mãe no momento do seu desencarne. E também no apoio que Jesus deu no momento da aceitação do Daniel daquele desencarne. E aí ele continua falando sobre o desencarne dele, dessa encarnação que ele relatava. Que ele dizia que quando um clarão cegou seus olhos e logo após ele foi se acostumando com aquela claridade, ele encontra Jesus. E Jesus pergunta para ele se ele estava surpreso em vê-lo. E Daniel responde que não estava surpreso, porque em todo momento da vida Jesus esteve com ele. E ele sabia que ali também encontraria Jesus. E ele vem nos dizendo que hoje ele diz sim, eu encontro com Jesus todos os dias, eu converso com Jesus todos os dias e eu o chamo de meu melhor amigo. Jesus é o nosso melhor amigo. Nós encontramos com ele todos os dias e para isso não precisa estar no outro plano. Nós encontramos aqui, nesse plano. Nós encontramos quando nós fazemos o bem sem julgar, nós encontramos quando nós fazemos o bem aquelas pessoas que tanto necessitam, sem julgar se nós gostamos dela ou se nós não gostamos dela. Então, nós encontramos Jesus sempre, nós encontramos Jesus no nosso lar, no olhar dos nossos filhos, no sorriso dos nossos filhos. Nós encontramos Jesus no amor que nós consagramos juntos com nossos esposos, com as nossas esposas, né? Nós encontramos Jesus no nosso trabalho, porque ali nós chegamos e sabemos que é dali que nós iremos tirar o nosso sustento, sobreviver.
Nós encontramos Jesus nos templos, nos centros espíritas. Nós encontramos Jesus ao ar livre. Nós encontramos Jesus sempre. E Ele é o nosso melhor amigo. Então essa curiosidade advinda do ser humano encarnado é normal. Mas mal sabemos nós somos felizes quando nós reconhecemos que nós conhecemos sim a Jesus. Desde o nosso nascimento até o nosso desencarno e durante toda a nossa vida espiritual. Então essa mensagem do Daniel me traz muita paz para entender realmente o que é o encontro com Jesus. Para entender realmente que Jesus está presente nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos precisos. Ele está sempre ali, a nos coordenar, a nos amar, a nos sustentar, a aplaudir, as nossas conquistas e a nos colocar no colo nas nossas decepções. Então eu separei para vocês vários títulos para que a gente possa conversar. E aí eu intitulei o primeiro, Conhecer Jesus nos momentos difíceis. E separei para vocês uma parte bíblica de Eclesiastes 7, versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Aqui o rei Salomão falava sobre a necessidade de nós reconhecermos Jesus nos momentos difíceis. Ali você também conhece a Jesus. O momento é difícil, o momento é de dor, o momento é de solidão, mas Jesus está sempre ali a te amparar. E Ele demonstra isso em pequeninos detalhes, naquele vento que corre no seu rosto, naquela ligação que você recebe, naquele momento de tanta dor, e de repente você vê que Ele está ali a te amparar. Aquele momento é dolorido, mas Ele está ali. Sabe aquele momento de paz, de calmaria, que entra no coração no momento de maior dor? Quando você está com muita dor de cabeça e de repente, por segundos, parece que ela passa. Mesmo que depois ela retorne. Ali é Jesus a te dizer, eu estou aqui. O teu sofrimento também é meu. Porque eu sou teu irmão, eu sou teu amigo. O meu Pai te quer feliz e eu também te quero feliz. Jesus não quer nossa tristeza. Deus não nos quer triste. Deus nos quer felizes. Nós estamos num planeta de expiação, mas não é para sofrimento, é para aprendizado. Planeta escola, planeta que vem a nos ensinar a evolução. Pai amoroso que usa dos instrumentos que Ele possui para nos ensinar. Então não, Jesus não quer sua tristeza. Jesus está ali, nos momentos em que é triste, vocês o clamam, eu clamo por Ele. Jesus está ali nas nossas orações que muitas vezes se traduzem em lágrimas, porque as palavras tendem a não sair. O momento é muito difícil e quando você não conseguir falar, ainda assim, Jesus está presente ali. Ainda assim você se encontra com Jesus. Ainda assim você tem uma ligação direta com o Pai amado, porque Ele te quer bem. Ele te quer feliz, Ele te quer na aceitação, Ele te quer no entendimento, Ele te quer na sabedoria. E aí a gente passa para um próximo conhecimento, para um próximo passo, que é conhecer Jesus na caridade. E aí eu separei Mateus, capítulo 25, do versículo 35 ao 40. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo-lhe o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, na caridade, você encontra Jesus. Na caridade, você tem um encontro maravilhoso com Jesus Cristo, com a sua essência, com os seus ensinamentos, com os seus exemplos. E quando você faz a um dos seus irmãos, quando você faz aqueles que você não conhece, aqueles que você não tem um carinho especial, aqueles que sequer você imaginava que existiam,
você está fazendo a Jesus Cristo. O próprio Jesus está ali presente na vida daqueles irmãos, e por intermédio daqueles irmãos, você tem a oportunidade de encontrar com Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente nas prisões, Jesus Cristo está presente nos asilos, Jesus Cristo está presente nos assentamentos pobres, nas favelas, Jesus está presente nos hospitais, nos leitos daqueles que necessitam de ajuda, de cura. Jesus está presente dentro da casa daquela família que passa por dificuldades, por fome, por sede, por frio. Jesus está ali presente porque Ele espera de nós que nós nos encontramos com Ele ali naquele momento. O verdadeiro encontro com Jesus Cristo é a sabedoria de entender que Ele está presente na dor, que Ele está presente na lamúria, que Ele está presente nas mazelas que os nossos irmãos passam e clamam por ajuda. Eu tenho um exemplo muito bacana, que é um dos nossos projetos que menos recebe ajuda também, ainda por conta do preconceito. É o projeto de ajuda às presas. Nós ajudamos aqui as presas que estão aqui em Brasília com absorventes, com meias, com shampoo, com condicionador. E muitas vezes nós nos debatemos com obstáculos para conseguir essas doações. Muitas vezes nós tiramos de outros projetos também para ajudar a sustentar. Porque é um projeto ainda que as pessoas têm uma visão muito pequena. A pequenez humana ainda está presente ali. Muitas vezes nós temos problemas em angariar fundos para alguns assentamentos, porque as pessoas dizem que ali há muita criminalidade e que elas não querem ajudar. Muitas pessoas escolhem onde querem ajudar, justificando o grau de merecimento, baseando a justiça delas como se elas fossem juízes e julgadores. E Deus não quer isso de nós. E se você quer encontrar com Jesus, faça o bem sem olhar. Faça o bem sem julgar. Faça o bem sem usar o seu martelo de julgador sobre aquelas pessoas. Porque você não sabe o que aquelas pessoas passaram para estar naquele local. Você não sabe o que aquelas pessoas fizeram para estar ali. Você só pode supor. E tudo que é suposição fere. Tudo que é suposição que julga sem entender causa tristeza, causa desamor. Então sempre que você for julgar alguém, seja seu próprio julgador. Se você conseguir fazer seu auto-julgamento, talvez, e assim, infinitamente é difícil, talvez você consiga julgar alguém. Então você encontra Jesus na caridade. Você encontra Jesus na caridade mediúnica, na caridade religiosa, que nós vamos falar mais à frente. Mas você encontra Jesus todos os dias na caridade. Quando você se esquece de você, quando você se diminui, aí o mestre cresce. O mestre cresce dentro de você, cresce nos seus atos, cresce nos seus exemplos. Em vez de você julgar tanto todo mundo por escolhas, por opção sexual, de cor, de casamento, de emprego, você julgar roupa, maquiagem, enfim, coisas pequenas, se diminua para que Deus cresça em você. Deus nunca vai entrar em porta fechada. Se diminua. E aí Ele vai caber dentro de você, dentro do seu lar. Mais à frente tem um título que eu coloquei: Conhecer Jesus no luto, na tristeza, na depressão e no desemprego. Conhecer Jesus nesse momento, nesses momentos que eu relatei, são os momentos mais difíceis. E geralmente nós desconhecemos a Jesus naquele momento. Nós nos revoltamos. Nós dizemos: por que comigo? Por que eu? Por que estou passando por isso? Sem sequer nos preocuparmos em lembrar que o Pai também passou. Deus entregou seu Filho. Jesus foi morto e sacrificado. Maria segurou ele nos seus braços. Maria o retirou da cruz e limpou o seu corpo. Todos passam por isso. Porque o desencarne é algo natural a nós. Não indolor. É natural aos desígnios de Deus. Mas não é indolor. O desemprego, a tristeza, as depressões, as ansiedades, as doenças que assolam o mundo, como essa pandemia que nós passamos. Instrumentos necessários às nossas evoluções. Instrumento necessário ao caminho evolutivo de cada um. Com muita dor, com muito sofrimento. Porque nós somos humanos e como humanos nós temos sentimentos que Jesus quer.
Jesus não quer sua tristeza, mas Ele quer saber que você é capaz de se entristecer por várias coisas que acontecem ao seu redor. Jesus te deu esse coração pleno e bonito para que você possa ver, para que você possa sentir toda a felicidade e todas as dores que os irmãos passam, inclusive você mesmo. E aí eu separei uma passagem que é bem conhecida para falar sobre isso, sobre as mazelas que nós passamos, o luto, a depressão, o desemprego, porque eu acredito que tudo tem um tempo determinado. Deus é bondoso, Deus é amoroso e Deus, acima de tudo, é sábio. Ele é sábio para entender o que cada um de nós irá passar. Nós plantamos, nós colhemos e Deus está ali. Jesus está ali a nos resguardar, mas tudo tem um tempo determinado. E aí eu separei Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8. E ele diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Há um tempo determinado para todas as coisas que acontecem neste e em outros planetas. Deus é um Deus sábio, que nos professou assim, Deus nos criou assim. Com pouca sabedoria, é verdade, porque a sabedoria nós adquirimos com o nosso tempo, com a nossa experiência terrestre, e nós estamos aqui para isso. Mas Deus nos deu uma capacidade, e por intermédio de Jesus nos deu o amor a essa capacidade. Nós temos a capacidade de sofrer e de depois ver uma janela aberta com flores a nos dizer: esses tempos difíceis passarão, eles passam. Seu amor nunca passará. O seu luto nunca passará, mas os tempos difíceis passarão. Você aprenderá a amar sem ter. Você aprenderá o verdadeiro amor, que é aquele que não precisa se tocar, que é aquele que não precisa estar presente no corpo físico. Esse é o verdadeiro amor. E você compreenderá esse amor quando você virá uma mãe, um pai, um esposo, uma esposa, um primo, um neto da eternidade. Quando de repente esse amor se torna eterno e dentro de uma eternidade infinita você se reconhece mãe, pai, avô, primo, amigo, neto. Você diz: eu os amo e não importa se eu os posso tocar. Você reconhece Jesus ali. E aí eu coloquei: reconhecer Jesus nos que erram, na imperfeição. Porque é tão mais fácil, né, você dizer: olha, aquela pessoa professa realmente a Jesus, a cristandade, o cristianismo, a Deus, porque ela é perfeita, porque ela não erra, porque ela faz tudo certo, porque ela não escandaliza. Enfim, nós colocamos nossos critérios humanos, nossos olhos humanos sobre líderes religiosos, sobre líderes de qualquer doutrina, e nós colocamos pessoas ali diante dos olhos do que nós vemos a perfeição. Nós muitas vezes não entendemos que todos que passam por esse planeta são imperfeitos, falhos, errantes, todos, sem exceção. Mas que alguns buscam cumprir a sua missão da melhor forma possível. Nós julgamos as pessoas por as coisas que elas fizeram no passado, pelos que elas fazem no presente, e julgamos até pelo que nós imaginamos que ela irá fazer no futuro. Nós julgamos as pessoas com os nossos olhos materiais, com os olhos de maldade, muitas vezes de deslealdade, e nós não somos sábios a entender que aquelas pessoas que buscam cumprir a sua missão também erram. Eu sempre digo muito a vocês aqui: eu sou uma serva inútil de um Deus grande. Eu sou pequena, mas Ele é grande. Eu tenho uma missão a cumprir e eu não posso arregar, eu não posso simplesmente deixar de fazer.
Porque essa é minha missão, esse é o meu trabalho. E aqui eu não estou falando só da mediunidade, eu não estou falando só da psicografia, eu não estou falando só da comunicação. Estou falando da missão como um todo. A missão Mayra particular, de ser mãe, de ser mulher. A missão de ser a melhor pessoa que eu possa ser. A missão de estar sempre evoluindo cada dia mais. A missão de me precaver no amor, a missão de perdoar. A missão de dar continuidade ao trabalho da caridade material, porque eu não posso esconder, eu não posso me vendar e tornar as pessoas invisíveis. Como eu posso sobreviver, como eu posso me deitar todos os dias, sabendo que eu posso fazer um pouquinho, nem que seja um pouquinho, para atenuar as provas, para atenuar a encarnação de alguém, e ainda assim eu vou dormir sem fazer. Então essa também é a minha missão. Mas diante de toda essa minha missão, eu sou falha, eu sou errante. Eu erro muitas vezes. Eu erro nas comunicações, eu erro na atividade material da caridade, eu erro na atividade de ser mãe, de ser esposa, de ser mulher. Eu erro, assim como todos vocês. Então não espere dos outros a perfeição. Espere dos outros que eles saibam os momentos que erraram e que eles possam evoluir fazendo o bem. E aí a gente diz, reconhecemos Jesus naqueles que erram, porque o próprio Jesus disse que ele era o médico que vinha para os enfermos. Ele está aqui justamente para aqueles que não são perfeitos, porque aqueles que já têm a perfeição, aqueles que possuem a perfeição, eles já conhecem a Jesus, eles não precisam mais dele, né? Então eu separei para vocês um capítulo de Lucas, capítulo 5, do 27 ao 32, quando ele diz assim: E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentando na recebedoria, e disse-lhes: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus é isso. Jesus vem nos chamar à nossa evolução. Jesus vem nos abrir os olhos, e não os olhos materiais, mas os olhos espirituais, para que nós sejamos as melhores pessoas que nós podemos ser. Para que a gente possa exercer as nossas religiões, as nossas profissões, o nosso dia a dia, como homens e mulheres de bem. Como homens e mulheres que possuímos passado, possuímos erros, mas que nós acordamos todos os dias, para renovar os nossos votos de compromisso de amor a Deus, nossos votos de cristandade, nossos votos de amor a Jesus Cristo e dos princípios que Ele nos ensinou tão bem com os exemplos. Então não se preocupe se você errou, não se preocupe se você erra, ainda assim Jesus te conhece, ainda assim Jesus te encontra, porque Ele está aqui para mim e para você que erramos. Ele está aqui para mim e para você, que somos perseguidos também pelos nossos erros. É tão normal ao longo dessa minha caminhada eu encontrar pessoas que me julgaram. Me viram pelos olhos das religiões dela. Me julgaram pelos fatos de existirem outras pessoas que fazem coisas erradas também, porque isso é do ser humano dentro da minha religião. Então elas me julgaram sem saber a minha moral, a minha vida, me julgaram pela minha mediunidade, me julgaram pelas minhas intenções, sem sequer me conhecerem. Mas quando eu me libertei disso, como eu me libertei para entender que eu preciso fazer, independente se as pessoas querem ou não, independente do que as pessoas acham, aquelas poucas pessoas, eu me libertei para Jesus, eu me libertei para Deus, eu conheci Jesus mais uma vez a me dizer: segue, eu estou contigo. E aí eu entendi que cada um passa por um processo evolutivo particular. Eu não mudarei você, você não me mudará, mas Jesus, Deus, pode nos mudar, nos moldar e nos tornar melhores. Então a gente passa por um outro título que eu separei, que é muito, muito importante. E aí eu quero a atenção de vocês para que não me entendam mal ou para que entendam a minha visão.
Eu não venho aqui falar para vocês só o que vocês querem escutar. Eu venho aqui falar para vocês um pouco da minha experiência, um pouco do meu aprendizado com o meu mentor, com os meus tantos amigos desencarnados, com os meus amigos encarnados também, que eu tenho ao longo do caminho e que me ensinam todos os dias. Eu venho passar o que eu estudo, passar o que eu exemplifico, enfim, é isso que eu venho. E neste momento eu quero pedir a todos os irmãos de todas as religiões que abram os ouvidos espirituais para escutar o que eu tenho para dizer. E aí eu intitulei essa parte da nossa conversa assim: Conhecer Jesus nas religiões. Porque a gente tem a mania de achar que só nós religiosos, só nós que possuímos uma religião, podemos conhecer a Jesus. Nós achamos que só porque nós frequentamos igrejas, templos, porque nós nos intitulamos católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas, enfim, todas as religiões, nós intitulamos assim, nós dizemos: eu conheço a Jesus, eu sou íntimo a Jesus, a Deus. Só pela fé que nós professamos. E não é bem assim. Nós precisamos atuar para o bem. Nós precisamos atuar para uma evolução da humanidade. Nós precisamos atuar para a nossa própria evolução, para que tão somente nós possamos dizer: eu conheço a Jesus. Eu conheço a Jesus todos os dias. E aí eu separei para você algumas coisas que a religião nos traz. Eu sempre digo para vocês, a escolha de ser religiosa foi minha. Eu gosto de ser religiosa, eu me encontro nas religiões, eu me encontro dentro dos templos, dentro dos centros espíritas, eu acho que meu espírito dá uma suspirada de conforto e ali eu me sinto muito bem. Mas essa é uma escolha minha, é uma escolha da Mayra. Não significa que eu só encontro Jesus, que eu só encontro Deus dentro desses templos. Não, é uma escolha minha. Se você também tem a escolha da religião, é porque você sabe onde ela te toca e onde ela te faz bem. E separei alguns itens para vocês sobre a minha visão, o porquê eu escolhi ser religiosa. Porque para mim, a religião promove mudança de hábito, de rotina e de comportamento. Tem rotina, tem comportamento, tem hábitos que são nocivos, que nos prejudicam. E nós fazemos isso conosco. Nós somos os nossos próprios vilões. A nossa rotina desesperada de estar sempre atrás do materialismo, do dinheiro, de posições, de status. A nossa rotina de bebida ou de droga. A nossa rotina de sexo desfreado. A nossa rotina de não humanizar as pessoas, de não humanizar situações. Essas muitas vezes nos fazem muito mal. E quando nós adentramos em uma religião, seja ela qual for, os princípios são sempre o mesmo, de fé, caridade, amor e perdão, e ela nos dá uma nova rotina, ela nos muda o comportamento, ela nos abre os olhos para que essa mudança possa acontecer. Ela também traz conforto e traz consolo. Quantas vezes nós buscamos dentro dos templos, dentro dos líderes religiosos, dentro ali da nossa comunidade cristã, nós buscamos o consolo e o conforto. Ela deve trazer um núcleo àqueles que comumente são rejeitados. A religião serve para isso. Aqueles que são rejeitados pela sociedade podem se encontrar ali. Podem se encontrar numa irmandade que não vai julgar, que não vai repelir. Ou pelo menos é para ser assim. Promove por intermédio da fé, a força, o entusiasmo e o ânimo. Quando você está dentro de uma religião, dentro de uma congregação, você tem o ânimo, a força para continuar. Porque ali tem irmãos, ali tem Deus, ali tem Jesus, ali tem alegria, ali tem paz, tranquilidade e a certeza de que você pode continuar, que você vai ser vencedor e vitorioso. Nós sempre somos vitoriosos em Deus, sempre, sempre. Não importa o que aconteça nas nossas encarnações, nós somos seres vitoriosos em Deus. E ela promove a igualdade. A religião, ela promove uma mesa por igual. Não importa a sua cor, não importa a sua classe social, não importa a sua opção sexual, não importa a sua escolha de vida, de profissão. A religião promove a igualdade. É assim que tem que ser. Se a sua não está fazendo isso, tem algo errado. Então, é por isso que eu escolhi ser religiosa, porque eu sinto tudo isso dentro das religiões, dentro das congregações, templos, igrejas, enfim, o que você imaginar. Mas tem um lado também. Nós temos nossos amigos que não reconhecem as religiões. Nós temos os nossos amigos, ateus ou agnósticos, que não reconhecem a Jesus ou a Deus, enfim, não acreditam, muitas vezes.
Mas Jesus conhece eles, e Jesus conhece o coração, então não importa se eles não o conhecem ou não o reconhecem. Jesus está ali para conhecer. E existem pessoas também que não são adeptas a religiões, não são. E está tudo bem também. Porque eu vou dizer uma coisa aqui que vai parecer pesada, mas Jesus era um iconoclasta da época dele. É o quê? Aquelas pessoas que repelem as religiões, algumas regras das religiões, são iconoclastas. Então, Jesus se mostrou assim. Ele era um bom israelita, e como um bom israelita, ele obedecia às leis mosaicas, né? Ele obedecia aquelas leis. Mas muitas vezes, Jesus promoveu até uma certa revolta, uma certa resistência a algumas regras que tinham ali, por exemplo, a regra de guardar o sábado da lei judaica. Quando ele dizia, não, se for para não passar fome, se for para ajudar a família, não precisa guardar o sábado. Ali também trabalhem para o seu sustento. Jesus vem dando esse grito de liberdade de algumas regras, alguns detalhes que tem nas doutrinas, nas religiões. Então Jesus também nos mostra quando ele vai ao templo e ele vira todas aquelas mesas com aqueles comerciantes, porque ali vendiam animais para sacrifícios e as pessoas mais pobres entregavam tudo que tinham para fazer aqueles sacrifícios ali e comprar aquilo. E Jesus foi lá e virou todas as mesas pelo aquele materialismo que ali acontecia e dizia o seguinte: covil de ladrões. Então Jesus, ele era sim um iconoclasta, Jesus era um entusiasta do não apego a coisas pequenas, do não apego às regras, a doutrinas. Jesus vem mostrando um novo tipo de adoração a Deus, porque ele vinha ali e ele dizia assim, que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não importa o templo, aqueles templos de pedra ruirão. Os templos, as igrejas, os centros, elas ruem com o tempo. Eles fecham às vezes porque não tem condições de se manter. Mas o verdadeiro templo em que você adora a Deus, adora a Jesus Cristo, é você. Você é o templo de Deus. Então ele dizia, adorem a Deus em espírito e em verdade. E aí você não precisará de templos de pedra. E assim é o que eu quero dizer para vocês. Não importa se tem uma religião ou não. Não importa isso. Importa se você adora a Deus, a Jesus, se você segue os preceitos dele em espírito e em verdade. E aí a escolha é sua. Se você se sentir bem dentro de uma religião, esteja dentro dela. Se você não se sentir bem dentro, se não se encaixar dentro de nenhuma religião e nem dentro de uma doutrina, se encaixe dentro da essência da cristandade. Se encaixe dentro da essência que Jesus Cristo, com tantos exemplos, nos ensinou. E então nós vamos passar para nosso último tópico, que eu intitulei Conhecer Jesus na alegria, no prazer e nos momentos favoráveis da vida. Porque nós sempre queremos chamar por Jesus, clamar por Jesus nos momentos difíceis, né? A gente usa Jesus como aquela revista que a gente faz os pedidos, a gente só pega a revista na hora que a gente precisa de um pedido. Então a gente muitas vezes usa a Bíblia, as nossas bibliografias religiosas e o próprio Jesus Cristo assim, quando nós precisamos. E então, Jesus Cristo deve ser lembrado, tem que ser lembrado nos momentos favoráveis, nas nossas alegrias, nas nossas realizações, porque ali ele também está, Jesus se encontra ali junto com você, partilhando da sua alegria. E eu separei um capítulo de João, capítulo 16, do versículo 20 ao 23. Ele dizia, na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentarei, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quando perdides ao meu Pai em meu nome, ele vos-lo há de dar.
Ou seja, Jesus está presente nos nossos pedidos, nas nossas alegrias, nas nossas realizações. Jesus está presente em todos os nossos momentos. Jesus está presente nos momentos de desencarne, nos momentos de guerra, nos momentos de paz. Jesus está presente a nos dizer: eu estou aqui sempre. Deus está sempre presente conosco. Deus é a nossa força. Quando você se sentir fraco, lembre-se que você é filho amado de um Pai grande. Você é irmão querido de um ser de luz. O ser mais perfeito que já passou por esse planeta. Você pode chamá-lo de irmão, de amigo. Tá bom? Então, nós terminamos a live de hoje com essas pequenas palavras sobre o conhecimento de Jesus. Mas antes disso, eu não poderia deixar de dizer algumas palavras sobre os irmãos que estão comigo nesse momento aqui, né? E eu estou com uma família muito amada, que desencarnou junto, que é a Mica. Mica, o nome dela me parece... é o quê? É Laís. O nome dela é Laís. Ela está com os filhos. Ela quer mandar um beijo para o Paulo, para a Tina, para o Marcelo. Ela quer mandar um beijo a Simone. Então, ela está bem. Eles estão bem. Eles estão bem. Estão com a dona Naí também. Eles estão bem. Eles estão bem, tá bom? Eu quero também mandar um beijo muito especial para uma família que eu não sei nem citar, mas com certeza está presente nesse momento, que é do seu Zé Nálvaro, tá? O seu Zé Nálvaro tá mandando um beijo para a velhinha dele, a dona Fátima, tá mandando uns beijos para os 2 filhos, o casal de filhos dele. Ele tá bem, ele diz que anda, ele diz que tá gordo, ele diz que não tá mais aquela magreza, ele tá bem, viu, família? Um beijo para vocês, né? Tem um outro pedindo para dizer para a Aline que tá tudo certo. O marido dela tá pedindo para dizer para ela que tá tudo certo, que ela tenha calma, que ela peça pro Renato ajudar ela e que ela cuide das princesas, tá bom? Tô também com o Felipe, filho da dona Giovânia, Giovana ou Giovanni? Giovânia, Felipe, pai da Louise, né? Pai da Louise, marido ou é namorado da Dayana, marido da Dayana. Então pronto, estou com o Pablo também, mandando um beijo, viu? Um beijo para todo mundo. Estou com o Pedrinho, gente, o Pedrinho, esse menino maravilhoso. Como é o nome da sua mãe, pra gente falar? Filho da Flávia, tá bom? Tá mandando um beijo para Alexandre também, tá mandando um beijo, tá tudo bem. Então, vamos passar para as nossas perguntas. Ah, sim, ó, me lembraram aqui uma coisa. Para vocês de Brasília, porque o pessoal de fora é impossível, né, que a gente faça isso, mas o pessoal de Brasília que me assiste, ou vocês que conhecem alguém de Brasília, a Casa da Caridade Inácio Daniel vai promover um arraial em drive-thru, né, um arraial diferente. É uma cesta de comidas típicas, é uma cesta de comidas juninas que a gente vai estar vendendo para ajudar nos nossos projetos da caridade, nas nossas cestas. E então a gente, dia 7 de agosto, nós vamos promover essas vendas direto na Casa da Caridade. Você pode buscar lá, direto na Casa da Caridade. A cesta custa R$100, tem várias coisas, gente, é muito sortida. Galinhada, doces, bolos, cachorro-quente, tem muita coisa mesmo. E vocês podem entrar em contato com o Instagram da casa, vocês podem entrar em contato com o WhatsApp para poder fazer sua encomenda, porque a gente está fazendo só por encomenda, porque a gente não tem verba suficiente para fazer um tanto e arriscar, que a gente tem um prejuízo e não venda, a gente não pode, nossas verbas, nossa situação financeira é muito no limite, muito apertada. Então a gente está vendendo, se você puder nos ajudar a compartilhar para o pessoal de Brasília, nos ajude, por favor. E lembrando para vocês também que esse mês eu fiquei muito feliz porque eu ganhei 538 dúzias de ovos. Eu queria contar isso para vocês porque foi um presente muito bom. E esse mês eu vou poder também, em cada cesta básica, entregar uma dúzia de ovos. E eu estou muito feliz. Eu não consegui ir para todas as cestas, mas para 538 famílias também irá ovos também. E eu estou muito feliz também. Muito obrigada pelos presentes de cestas do Brasil inteiro. Nós continuamos na nossa luta mensal, mas muito obrigada mesmo. Vamos ver aqui as perguntas. Tá do Carmo. Mayra, uma pessoa que desencarnou em 1991 já pode ter reencarnado? Pode. A questão da reencarnação é particular de cada espírito, tá? Do motivo, da missão, enfim, cada um tem um motivo diferente para reencarnar, cada um tem um tempo de acordo com a sua experiência terrestre.
Eduardo, um beijo, meu amigo, sempre por aqui. Mayra, boa noite. Nossos entes também transmitem mensagens através de sonhos? Sempre muito, viu? Tem que ter um cuidado, porque a gente, às vezes, o subconsciente mistura os sonhos com o que é um encontro e, às vezes, eles cria algo fantasioso. Mas eles sempre vêm através dos sonhos para nos falar, para nos dar algum recado, para nos abraçar, para nos acarinhar, tá? Sandra Henrique, Mayra, quando é que você virá a São Paulo? Sandra, meu amor, eu ainda não tomei a vacina, mas aqui em Brasília está muito próximo de chegar a minha idade. E logo, logo eu vou poder tomar a vacina, logo, logo a gente vai poder voltar com os trabalhos de psicografia. É claro que com um número reduzido, é claro que com a preocupação para entrar somente aqueles que já foram vacinados também. A gente está montando um padrão de organização de segurança, tá? Mas eu ainda não tenho uma data certa para ir a São Paulo. As viagens ainda estão suspensas, mas assim que eu souber quando vou, eu vou anunciar, tá bom? Anunciar no Instagram, aqui no YouTube também. Lorena, um beijo, Lorena. Mayra, qual é a relação do desencarne com a idade? Como eu pude ter meus avós por tanto tempo e meus filhos perderam a avó, minha mãe tão nova, imaginava ela bem velhinha ainda em nossa família. Lorena, o nosso querer, a nossa vontade faz com que a gente crie na nossa cabeça, na nossa vida, na nossa sociedade, o momento certo em que as pessoas deveriam desencarnar. O nosso amor é tão grande que a gente diz que uma mãe nunca deveria enterrar um filho, por exemplo. E o nosso amor é tão grande que a gente cria uma ordem natural das coisas, a gente cria na nossa cabeça o momento exato e correto que aquela pessoa poderia partir ao nosso critério, né? Ao que a gente acreditava. Mas não é assim que funciona. Cada um de nós possui uma experiência terrestre, um tempo determinado, definido, uma experiência a ser vivida. E aí, quando se encerra essa missão, essa experiência, né? Essa prova que a gente tem que passar aqui, as várias provas, nós temos que voltar à pátria espiritual. E isso causa dor a quem fica. E eu te entendo muito bem quando você fala que seus filhos não tiveram e você teve. As oportunidades são diferentes, né? Mas dá uma sensação de injustiça, dá uma sensação de que faltou algo. Mas é porque os nossos olhos amorosos, o nosso querer bem, faz com que a gente queira sempre quem nós amamos por perto. E um avó é muito importante, né, para os nossos filhos. Os avós têm toda uma situação de importância, uma função na vida dos seus netos. Aqueles avós que bem entendem, eles amam, eles convivem com os netos, porque é uma experiência única, né? Uma experiência única. Que todos os avós deem valor aos netos e que todos os netos também possam dar valor à avó, à experiência, ao avô, né? Raquel Freitas, um beijo. Algum familiar já desencarnado recebe o que está desencarnado? Quase que sempre. Deus é muito misericordioso em juntar as pessoas que já se conheciam ou que tiveram em outra encarnação, para que elas não se assustem, para que elas consigam fazer todos os trabalhos e todos os tratamentos que elas precisam lá. Então Deus é muito misericordioso, tá bom? Então, enfim, muito, muito obrigada a todo mundo que me acompanhou. Quero mandar um beijo também para o meu amigo Serginho Martinelli. Ele faz live toda terças e quintas, 7h30 no YouTube dele. Muitas das vezes eu estou presente, mas é uma live de muita alegria, com músicas antigas, músicas que não são só religiosas, são músicas que nos alegram, é para você divertir um pouco, tá bom? Um beijo para o meu amigo Eduardo Gibelli, que nós fizemos live juntas. Também acompanho o Eduardo no Instagram, Joner Brenner, cantor belíssimo que sempre me acompanha. Acompanho ele também no Instagram e no YouTube. Um beijo pro Recanto, um beijo para Petrolina, pro pessoal da AME, pro pessoal da USE, o pessoal da Baixada Santista, para a FEB da Bahia, que também me convidou. Um beijo para vocês. Quero mandar um beijo para Santarém, pro Francisco Mogas, pro Aloísio, pessoal do Café com Evangelho. Um beijo para todo mundo do grupo Inácio Daniel. Um beijo para todo mundo que me acompanha, para todo mundo que a gente se encontra, nem que seja de forma espiritual. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Até dia 20, tá? Dia 20 tem surpresa. Dia 20 a gente está aqui, juntinho, para mais uma live. Semana que vem. Um beijo.